sejam bem-vindos ao noticiário Par e Passo. Faleceu a menina que estava desaparecida desde a passada quinta-feira na autarquia da Baleia, em Peniche. O corpo de Valentina já foi encontrado e foram detidos o pai e a madrasta, que são os principais suspeitos da morte da menina. Em conferência de imprensa, a Polícia Judiciária adiantou que existem fortes suspeitas que as duas pessoas detidas estarão a incorrer nos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Ainda de acordo com a Polícia Judiciária, a morte à partida não terá sido acidental. As autoridades acreditam que terá sido questões internas do funcionamento da família que levou a este desfecho. Essa investigação levou-nos, portanto, ao cometimento por dois autores que estão fortemente indiciados dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, entre outros. Não queria deixar de dizer que, portanto, estes autores que estão fortemente indiciados têm, como claro é, a presunção da sua inocência e irão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas consideradas necessárias de coação. Como disse, foram detidas duas pessoas que estão fortemente ligadas à criança desaparecida, portanto estamos a falar no meio familiar. Filha de pais separados, a menina terá sido vista pela última vez pelo próprio pai perto da 1 da madrugada da passada quinta-feira. A menina estaria na noite anterior, até às 11 horas, quando o pai se foi deitar, a menina estava na cama e de manhã, quando se levantou, não encontrou a menina. As buscas decorrem desde então. Foram feitas pelo Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, na freguesia da autarquia da Baleia, e contou com a ajuda da Polícia Judiciária e dos bombeiros. As buscas contaram com 600 elementos ativos e foram percorridos cerca de 4.000 hectares. O perímetro de procura foi sendo alargado e este sábado os populares juntaram-se às buscas. A criança estava em casa do pai há algum tempo durante o isolamento social necessário em virtude da pandemia da Covid-19. O pai da Valentina já foi, entretanto, levado para o local, tendo entrado para a casa onde terá sido cometido o crime, provavelmente na tentativa de ser feita uma reconstituição de como tudo se passou. Aproveitamos este espaço para deixar as condolências à família da menina. Falamos agora do novo coronavírus. Existem mais 175 novos casos confirmados e mais 9 óbitos no nosso país. A taxa de letalidade situa-se agora nos 4,4%. Em estado de calamidade, os portugueses ainda se vão adaptando às exigências do novo normal. Este domingo, o número de casos confirmados chega aos 27.581, um aumento de 175 casos nas últimas 24 horas e uma subida de 0,6% face aos números de sábado. O número de recuperados chega aos 2.549. O número de mortos registrou uma pequena subida. No total, são 1.135 as vítimas mortais. O Norte é a região com o maior número de casos, são já 15.952, é também o território com mais mortes. A região Centro contabiliza agora 3.581 casos de infecção e tem agora 216 mortes registadas. A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que mais subiu em número de casos confirmados durante a semana e ultrapassou a barreira dos 7.000 casos confirmados, registando agora 243 vítimas mortais. O Alentejo contabiliza apenas uma morte por Covid-19, mas já conta com 235 infectados. No Algarve, 346 doentes já foram diagnosticados com o novo coronavírus, 13 não resistiram e acabaram por morrer. Nas ilhas, a Madeira continua sem qualquer registro de óbitos. Já nos Açores, há 135 casos confirmados e 14 vítimas mortais. No total, 797 pessoas estão internadas e destas, 112 estão nos cuidados intensivos. 2.754 aguardam resultados laboratoriais e 26.344 estão sob vigilância e em contacto permanente com as autoridades de saúde. Na habitual conferência de imprensa, Marta Temido falou sobre a abertura de creches a 18 de maio e o eventual regresso do futebol já no final do mês.
Houve um trabalho ao nível da definição de regras sanitárias que foi feito pela Direção-Geral da Saúde, envolvendo os seus peritos, naturalmente, e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade e da Segurança Social, que foi partilhado também com outros intervenientes e que agora está nos últimos afinamentos para poder ser partilhado com todos, publicitado e implementado durante os próximos dias até àquilo que se prevê que seja o reinício da abertura das creches no dia 18 de maio. É evidente que a grande questão que se coloca sobre as creches tem a ver com o próprio distanciamento entre este público muito específico. Temos que ter em atenção que, em alguns países, as creches nem sequer fecharam. É o caso da Suécia, é um país com o qual, por muitos motivos, costumamos gostar de nos comparar e, portanto, temos que estar bastante atentos àquilo que é a compatibilização entre um conjunto de medidas, de regras de higienização e de manutenção das condições possíveis, mas temos que ter também em boa atenção que estamos aqui a falar de pessoas que, pela sua tenra idade, têm maior dificuldade no cumprimento de regras que nós impomos aos outros, desde logo o distanciamento físico. Relativamente à questão da intenção do Governo sobre o futebol, e passando também, se calhar, depois a palavra à Sra. Diretora-Geral de Saúde, nós temos estado também a trabalhar nessa área, nesse tema, com o Ministério da Educação e com outras entidades desportivas. Mantém-se como nossa intenção do Governo avaliar a possibilidade que temos para a retoma das competições desportivas nesta área no final deste mês. Aliás, neste momento começamos a ter já um conjunto de outros países com os quais também podemos já aprender lições, na medida em que, por exemplo, a própria Alemanha já vai retomar a Bundesliga no próximo dia 16 e, portanto, nós estamos, obviamente, a aperfeiçoar aquilo que é o nosso pensamento, também aprendendo com os outros e continuando a trabalhar. Nas últimas 24 horas, Espanha registrou o número de mortes mais baixo desde o dia 18 de março, provocado pela Covid-19. São menos 36 do que aquelas que foram reportadas no sábado e há o menor número de óbitos devido à Covid-19 no país. A informação foi avançada pelo jornal El País, que cita o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. A evolução do número de casos deve ser lida com prudência, tendo em conta o fim de semana. Foram detectados 621 novos casos em Espanha e mais 2.214 pessoas que recuperaram da doença. A proibição de festivais de verão em Portugal surgiu no Conselho de Ministros na passada quinta-feira. A medida tem como objetivo evitar a propagação da Covid-19. O Governo decidiu que não haverá festivais de música e espetáculos de natureza análoga até dia 30 de setembro. A Ministra da Cultura afirmou que se trata de um regresso progressivo à normalidade depois de uma reunião com os principais promotores de festivais de verão no país. Será incluído no plano global do relançamento da atividade e do que é possível fazer ao longo das próximas fases, nomeadamente maio e junho, como sabem, vai ser um plano progressivo. A medida afeta vários festivais, como Nós Alive, Vodafone Paredes de Coura, Superbox Super Rock, EDP Vilar de Mouros, Nós Primavera Sound, entre outros. No documento resultante do Conselho de Ministros, o governo português explica que as medidas excepcionais e temporárias são uma resposta à pandemia da doença da Covid-19 no âmbito cultural e artístico. Para além desta decisão, e para garantir os direitos dos consumidores, fica ainda decidido que quem comprou bilhetes para espetáculos agendados entre 28 de fevereiro e 30 de setembro, que não se realizem devido à pandemia, deverá ter direitos protegidos, recebendo um vale compensatório no valor da compra, que pode ser utilizado até aos finais de 2021. Esta é, para já, uma resposta apenas genérica, que deverá ser detalhada em decreto de lei e votada posteriormente. Além dos festivais, foram adiados em Portugal espetáculos como o concerto do músico Nick Cave, agendado para a Altice Arena,
uma série de espetáculos ao vivo de humor do comediante britânico John Cleese e ainda concertos de bandas como Guns N' Roses, Iron Maiden, entre outros. Portugal vai acolher nas próximas semanas cerca de 50 crianças oriundas de campos de refugiados na Grécia. Esta situação tem sido adotada por vários países europeus, dada a falta de segurança e higiene nos campos superlotados. A eurodeputada socialista Isabel Santos declarou ontem que Portugal vai abrigar entre 50 e 60 crianças vindas de campos de refugiados das ilhas gregas. Durante a conferência digital organizada pelo PS para assinalar o Dia da Europa, Isabel Santos explicou que está em curso um projeto de recolocação de 1.600 menores que vivem em condições quase subhumanas. No total, são cerca de 5.000 as crianças não acompanhadas que vivem em campos sobrelotados. Em muitos casos, estes abrigam 5 vezes mais população do que teriam capacidade para abrigar, disse a eurodeputada. Com o surto de Covid-19, o problema da sobrelotação dos campos intensifica-se, uma vez que impossibilita o distanciamento social e a prática das normas de segurança sanitária aconselhadas pela Organização Mundial de Saúde. Isabel Santos salientou que Portugal foi o primeiro país da União Europeia a chegar-se à frente em resposta ao pedido de ajuda feito pela Grécia. Entretanto, um grupo de crianças já foi recebido pelo Luxemburgo e outro pela Alemanha. Portugal é, assim, o terceiro país voluntário a receber menores não acompanhados. Para já, não se sabe qual o número de refugiados a receber ou a data da sua chegada ao país. As burlas online foram as que mais cresceram durante a pandemia da Covid-19. Segundo dados revelados pela PSP, este crime cresceu cerca de 131%. No entanto, a criminalidade no seu global diminuiu 47%. O crime e furto praticado por carteiristas foi o que mais decresceu. Nos primeiros 4 meses deste ano, a GNR e a PSP receberam um total de 4.111 queixas em relação a burlas através da aplicação do MBWay. Entre as queixas que têm surgido estão a de pequenos comerciantes cujas contas bancárias acabaram a zeros depois de serem enganados por burlões. A tática dos criminosos passa por convencer as vítimas a cederem-lhes o controle das suas contas bancárias sem perceberem que o estão a fazer. Estou sim? Estou, já estou aqui mesmo. Você introduz o seu cartão? Só um momentinho, se faz favor, só um momentinho. Eu estou a meter aqui o código. Pronto, e agora? MBWay, adesão. Pronto, e agora? Mas aqui, eu estou aqui do multibanco e não me está a parecer que você está a fazer alguma coisa. É porque deve ser algum erro, então. Então esperem um bocadinho. A senhora de onde é que está a falar? Desligou. Como este caso, muitos mais chegaram às autoridades. Este ano, já foram identificadas 127 pessoas por burlas, ao contrário das 91 pessoas identificadas no ano passado como estando associadas a crimes deste género. O MBWay é um serviço cada vez mais utilizado pelos portugueses pela sua conveniência e segurança na hora do pagamento. O Ministério Público alerta para burlas deste aplicativo, mas refere que existem outros métodos a ser utilizados. MEU, EDP, CTT ou mesmo compras de materiais de proteção contra a Covid-19 podem ser fraudulentos. Em média, 36 pessoas são burladas por dia. Os restaurantes, bares e cafés ficaram a conhecer as orientações da Direção-Geral da Saúde que devem ser garantidas para poderem voltar ao ativo a 18 de maio. Entre as principais regras estão a obrigatoriedade de se manter uma distância física de 2 metros entre todas as pessoas que circularem no interior dos estabelecimentos, a redução da lotação e também a necessidade de garantir a devida higiene das mãos de clientes e funcionários. André Ventura tem vindo a ser criticado pelo seu discurso racista e xenófobo perante a comunidade cigana. A proposta do deputado único do Chega chegou a ser discutida no Parlamento e teve direito a uma resposta por parte do Primeiro-Ministro António Costa e pela deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.
André Ventura está novamente no centro da polémica. Depois dos episódios de violência e confrontação na Praia da Leirosa, na Figueira da Foz, provocados alegadamente por um grupo de pessoas ciganas, o deputado apresentou ao Parlamento um plano específico de abordagem e confinamento para as comunidades ciganas face à pandemia da Covid-19. Em nota, o deputado defende que o cumprimento da lei não pode ser reservado apenas para alguns, que nenhuma minoria étnica ou racial pode considerar-se acima da lei e que a força pública não pode recear, intervir ou agir com o eterno pretexto do racismo e da xenofobia. Através de uma publicação na rede social Facebook, Ricardo Quaresma criticou o populismo racista de André Ventura, que, segundo o futebolista, apenas serve para virar homens contra homens em nome de uma ambição pelo poder. O tema foi levantado durante o debate quinzenal pelo líder do Bloco de Esquerda, que respondeu ao líder do Chega. Permita-me que antes do debate faça uma nota. Às vezes há uma linha ténue demais entre ignorar para não dar visibilidade à atrocidade ou pelo silêncio consenti-la. André Ventura fez uma proposta inqualificável de decidir confinamento de pessoas, tendo em conta a sua origem étnica. Teve a resposta que devia por um campeão português, Ricardo Quaresma, e veio logo sugerir que os futebolistas deviam ter direitos limitados à opinião. Ficámos, portanto, a saber que o Chega não só tem opiniões repugnantes, como André Ventura tem a cobardia de querer calar quem lhe faz frente. Senhor deputado André Ventura, eu lutarei pelo seu direito a ter opiniões sobre futebol, embora também vá lutar para acabar com a pouca vergonha de receber vários salários além do de deputado. E no que disser respeito ao Bloco, fique certo que as suas ideias racistas hão de ir parar ao caixote do lixo de onde nunca deviam ter saído. O deputado único do Chega ainda questionou António Costa se concordava ou não num eventual problema com a comunidade cigana em Portugal. Não há um problema com a comunidade cigana em Portugal. Agora, o senhor deputado é que tem um problema que já foi de trivela. Quanto ao mais, senhor deputado, quero lhe dizer o seguinte: eu não disse uma graça, mas disse mesmo aquilo que é verdade. É que o senhor deputado resolveu criar um caso com uma parte importante dos portugueses, que é a comunidade cigana, como se eles fossem estrangeiros, e não sabendo que há séculos que eles são tão portugueses como qualquer um de nós, e aquilo que teve foi uma resposta à altura de um grande campeão nacional e de um grande jogador da nossa seleção. Pela primeira vez na história, a Serenata da Queima das Fitas não contou com o público. Milhares de estudantes juntaram-se nas várias plataformas online para assistirem em conjunto à transmissão da Serenata Simbólica. Todos os anos, a Queima das Fitas de Coimbra arranca com a Serenata Monumental, no Largo da Sé Velha, onde se juntam milhares de estudantes de capas negras. Este ano foi diferente. Sem público e à porta fechada, o grupo Capas ao Luar da secção de fado da Associação Académica de Coimbra realizou uma serenata simbólica com transmissão online na passada quinta-feira. Ó Coimbra do Mondego e dos amores que eu lá tive, ó Coimbra do Mondego e dos amores que eu lá tive, quem te não viu anda cego, quem te não ama não vive, quem te não vive. A organização não quis arriscar fazer a transmissão do evento a partir da Sé Velha, local habitual, onde seria impossível controlar o acesso. Teve assim lugar na Via Latina, no Paço das Escolas da Universidade de Coimbra, com acesso fechado ao público, de
forma a garantir que não houvesse qualquer ajuntamento de pessoas, explicou o secretário-geral da Queima das Fitas. Não quisemos privar os nossos estudantes deste momento tão solene. Claro que neste momento não temos condições para fazer uma serenata normal, com milhares de pessoas a assistir na Sé Velha, mas a reitoria gentilmente cedeu-nos aqui o espaço da Via Latina para que possamos fazer uma serenata à porta fechada, mas com transmissão em direto nas nossas redes sociais e dos órgãos da nossa casa e da universidade, para que todos os estudantes tenham a oportunidade de ouvir a serenata nas suas casas em segurança. Na noite em que Coimbra vestir-se-ia de preto e branco, o espírito académico da cidade sentiu-se à distância. Milhares de estudantes assistiram à cerimónia no YouTube e em direto, através da plataforma Zoom. A transmissão foi assegurada pela Antena 1, pela TVAC e pela Rádio Universidade de Coimbra e transmitida também na página do Facebook da Queima das Fitas. A TVAC foi uma das responsáveis pela transmissão de serenata simbólica que teve lugar no Paço das Escolas. Em entrevista ao nosso jornal, António Cerca Martins explica a importância deste evento em tempo de pandemia. Bem, eu acho que a serenata simbólica da Queima das Fitas teve uma importância tremenda na comunidade estudantil. Estes tempos não são fáceis devido à pandemia que nos está a afetar, e um momento tão importante como é a serenata monumental, em que normalmente se unem todos os estudantes numa praça para ouvir fado, para sentir tanto o que esta cidade nos dá, a cidade de Coimbra, não fazia sentido não acontecer este ano. E apesar desta pandemia, arranjou-se uma maneira diferente de se mudar isto e de conseguirmos transmitir esta ideia e este momento tão bonito às pessoas. Foi uma serenata bem diferente do normal, apesar de tudo, mas a preparação para a televisão foi muito parecida. A diferença é que em vez de termos 3 câmaras, tínhamos 4, não tínhamos o público que normalmente na montagem nos atrapalha um bocadinho, porque vai muito cedo para guardar lugar para a Sé Velha. Neste momento na Via Latina não havia público, por isso facilitou-nos um bocadinho, mas por outro lado o espaço era diferente, nunca lá tínhamos feito uma transmissão, por isso, se não tivemos dificuldades por parte do público, tivemos um bocadinho de dificuldades por parte do reconhecimento do espaço. Mas tivemos um forte apoio não só da organização da Queima das Fitas, como do Dux Veteranorum e da própria produtora que fez o som e as luzes da serenata, que fez com que a montagem da produtora fosse toda direcionada para uma transmissão televisiva da TVAC, ou seja, as luzes não foram posicionadas para a transmissão da TVI 24, por exemplo, foram sim para a TVAC. E acho que esse trabalho conjunto proporcionou à comunidade estudantil uma transmissão tão bonita que só poderia refletir-se com as mensagens que recebemos. Recebemos milhares de mensagens de todos os estudantes, de antigos estudantes que estavam em várias partes do mundo, que sentiram que aquela serenata foi muito especial para eles e que foi uma serenata em que, apesar de não estarem presentes fisicamente, acho que nunca se sentiu tanto uma serenata, e as mensagens continuam a cair muito nesse sentido. Tem sido uma serenata muito especial, que se sentiu muito e que acho que este momento de pandemia ainda proporcionou mais isso, que as pessoas pudessem unir todas à frente do seu ecrã, mas sentiram que estavam todas muito próximas, porque foi um momento muito, muito bonito. Chegamos ao fim do noticiário com as imagens da serenata simbólica da Queima das Fitas de Coimbra, uma serenata sem público e sem o calor humano que lhe é característico. Boa noite e até à próxima semana.
desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. É malta! Então e para Coimbra não vai nada, nada! Tudo! E para todos aqueles estudantes que não puderam estar aqui hoje presentes, não vai nada, nada! Tudo! E para a queima das fitas, não vai nada, nada, nada! Tudo! Então, com toda a cagaça, toda a pressa que é o maior espírito académico que está no nosso Atalhar! 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 Pro, ali, qual, igual, 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 ali, qual, igual, igual, xiribita, xiribita,